Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos a mais uma videoaula, nossa videoaula de número 22, e vamos começar essa videoaula fazendo a correção das atividades que eu deixei para vocês do capítulo 7, que fala sobre artivismo, tá? E antes de começarmos com a correção, eu gostaria de relembrar, que artivismo são artistas, que fazem da sua arte uma forma de ativismo. Para eles, a arte é uma ferramenta de participação na sociedade, fazendo considerações políticas, ecológicas e sociais. Então, a partir disso, eu tenho que lembrá-los, que eu deixei também uma atividade prática, que está aqui na página 91. Então, baseados no que vocês aprenderam sobre artivismo, nós temos aqui todas as instruções, onde vocês vão ter que fazer um cartaz, tá? Usando as considerações dos artivistas, E esse cartaz, ele vai servir como nota, desculpem, é a página 97, não 91, tá? É a prática da página 97. E esse cartaz vai servir para compor, a nossa nota também do 4º bimestre, junto com as outras atividades práticas que também foram passadas. Então, vamos começar com a correção aqui da página 95. Vocês peguem o livro de vocês e vamos acompanhar. Observe as capas dos álbuns de rap dos artistas brasileiros Sabotagem e Emicida e relacione-as com as afirmações abaixo. Então, nós temos aqui a capa do Sabotagem e temos do Emicida, tá? E aí vamos ter as frases. A primeira: na figura humana representada, a técnica usada é o desenho. No álbum A, O álbum B é uma fotografia. Então, vocês coloquem a letra A. As cores são neutras, há as poucas variações de cor. A letra B. A letra B é mais neutra, A letra A está mais colorido o álbum. A terceira frase. As cores usadas são fortes, saturadas. Letra A. A seguinte. As letras parecem ser feitas à mão. Também é o A. As letras foram criadas essencialmente com ferramentas digitais. Já é o álbum B. Os elementos da capa simbolizam uma favela. Letra A. Os elementos da capa simbolizam a cultura negra. Letra B. Então ficou assim: A, B, A, B, A, B. Ok? E aí o segundo exercício: de qual capa você mais gostou e por quê? Então, vocês vão escrever se vocês gostaram mais da A ou da B e por quê. Aí é uma resposta pessoal, não tem correção, ok? Agora, abram na página 97 e aí temos: o cartaz é uma peça gráfica importante da comunicação visual. Em sua criação para transmitir a mensagem pretendida e alcançar o maior número de pessoas possível, são necessários alguns elementos. De acordo com a peça gráfica da página anterior, assinale os elementos fundamentais para criar um cartaz que comunique bem uma ideia. Então, aqui nós temos 4 cartazes. Então, quais que vocês acham que comunica melhor uma ideia? O 1 e o 4, que está bem visível. Esse aqui tem muita informação misturada, esse aqui também é muito colorido. A gente não consegue entender a mensagem. Então, aqui o 1 está bem, a mensagem bem visível, bem claro, E o 4 também. Ok? Então, quando vocês forem compor o cartaz de vocês se baseiem nesses aqui. Tá legal? Sem muitas informações, A informação principal, um ou outro desenho que
que mostre bem o que vocês querem, né? A mensagem que vocês querem passar, tá bom? E aí, agora vamos dar início ao capítulo 8, o último capítulo do nosso livro, com o tema A Arte que Inova, né? Então, nós vamos fechar o nosso ciclo falando de quê? De novas tecnologias na arte, né? A arte também se inova, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de uma arte nova, né? Uma coisa diferente. Temos aqui eu vou até ler para vocês que fica mais fácil. Essa obra de arte é uma invenção de desenhar. Então, o artista pegou um globo transparente, cheio de gás hélio, para ficar meio que voando, né? E com as pontas de carvão ele risca as paredes do ambiente. Então, é uma arte interativa. Conforme o espectador se aproxima, tal, ele vai mexendo e aí vai riscando e compondo lá uma arte conforme os movimentos do espectador, né? Então, uma coisa muito nova, muito diferente, moderna. Imagina, há 500 anos atrás não se pensava em fazer esse tipo de arte. Vocês concordam comigo? Então, aqui no nosso livro, na página 102, o texto diz: smartphones, tablets, televisores de alta definição, computadores. Atualmente, as atividades cotidianas estão cada vez mais interligadas às tecnologias. A integração de diferentes recursos tecnológicos criou novos meios de interação entre as pessoas. As novas tecnologias fazem parte de todas as esferas e campos da atividade humana, tais como o trabalho, os estudos e o entretenimento. E a arte, consequentemente, né? A arte é feita com os recursos de seu tempo. Para ser produzida, ela depende dos suportes e dispositivos disponíveis em cada época e lugar. Desse modo, a história da arte é marcada pelos meios que lhe são próprios. Por exemplo, a cerâmica e a escultura do mundo antigo, a tinta a óleo do Renascimento, as tintas em tubo do impressionismo. Lembra quando nós falamos do impressionismo? Que as tintas, né, em tubo, quando foram criadas, né, elas permitiram que os artistas saíssem dos seus estúdios e começassem a fazer um outro tipo de pintura, pudessem pintar o que eles viam, as paisagens. Então, isso é uma tecnologia, né, para a época, uma coisa moderna. E continuando a fotografia do século XIX, entre outros. Então, vocês podem perceber que foram acontecendo os avanços, né? Conforme os tempos. Cabe ao artista se expressar de acordo com as possibilidades de seu tempo, utilizando as tecnologias disponíveis e inventando novos materiais e modos de fazer. Então, aqui nós temos novos materiais, novas possibilidades. Abaixo vemos uma pintura de Jan van Eyck, de 1390 a 1441. Então, olha só o período, né, que ele viveu, o período que essa arte foi feita. Ela é de 1435, tá? Ele foi um grande pintor belga do século XV. Muitos pesquisadores afirmam que ele foi inventor da pintura a óleo. Para preparar a tinta, Eyck misturava pigmentos coloridos ao óleo e algumas essências vegetais. Com essa mistura, as tintas secavam lentamente, o que permitiam ao artista criar detalhes minuciosos com precisão de texturas. Então, isso foi um avanço, né, para aquela época. Então, aqui, olha, nesse exemplo, vemos como uma descoberta tecnológica influenciou a poética de um artista, seus contemporâneos e toda a história da arte. Então, a partir dele, depois vieram vários artistas que começaram a usar a técnica de tinta a óleo, que permitia uma secagem mais lenta, e aí ele podia detalhar melhor a sua arte, ok? Então, nós vamos hoje ficar por aqui. Na próxima aula daremos continuidade ao capítulo 8 do nosso livro, tá bom? Fico aguardando as atividades que estão pendentes, que já estão pedidas,
e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.